Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando a nosso webinário. Esse evento integra as comemorações da Semana Municipal do Trânsito de Campinas. É a nossa 21ª edição. Eu inicio aqui agradecendo a Juliana por estar aqui conosco. Juliana, representando o secretário municipal de saúde, Dr. Lair Zambon, agradecendo ao nosso chefe de gabinete, o Fernando Caires, representando aqui o nosso diretor-presidente, Ayrton Camargo e Silva. É uma satisfação muito grande que a Prefeitura de Campinas, por meio da Secretaria de Transportes e da INDEC, a Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas, realiza esse webinário, segurança nos deslocamentos de motociclistas em Campinas. Esse é um tema muito importante, né, para que a gente faça algumas conversas e desenvolva diversas ações no enfrentamento da segurança viária no município de Campinas. Como eu disse, esse evento, então, integra as ações da Semana Municipal do Trânsito. Nós temos aqui convidados muito especiais que trarão para a gente uma série de elementos dessa discussão aqui no Brasil e aqui em Campinas também, para que essa ação possa integrar várias outras ações que nós estamos desenvolvendo para esse público, né, para esse segmento da segurança aqui em Campinas. Eu vou iniciar aqui a nossa conversa, então, passando a palavra para a Juliana Nativil, representando o secretário municipal de saúde. Juliana, eu passo para você a palavra, agradecendo a sua presença e a sua participação aqui conosco. Boa tarde a todos. Eu é que tenho que agradecer, né, em nome do nosso secretário, Dr. Lair Zambon, pela oportunidade de podermos participar desse evento. Essas reuniões intersetoriais sobre essas temáticas são muito importantes. Hoje, exclusivamente falando sobre as motocicletas, que tem tirado a vida de tantas pessoas, principalmente jovens. É uma temática muito importante, é um prazer para a gente poder estar aqui contribuindo. Eu desejo que a tarde renda muito e que daqui saiam muitas ideias, estratégias para a gente tentar diminuir esses acidentes, esses óbitos. Obrigada, viu? Muito obrigada, Juliana. Obrigada pela sua participação e obrigada à Secretaria de Saúde, a todos os integrantes da Devisa, né, do Departamento de Vigilância, que estão sempre conosco fazendo essa discussão tão importante, né, e já numa parceria aí de muito tempo, não é? Eu vou passar a palavra agora ao Fernando Caires, representando aqui o nosso diretor-presidente, o Ayrton Camargo e Silva. Fernando, a palavra está com você. Obrigada por representar o Ayrton aqui e estar aqui conosco. A gente não está te ouvindo, Fernando. Seu som está desligado. Agora sim, testando. 1, 2, 3. Agora sim. Probleminhas novos, né, desse novo mundo, dessas coisas de live. Isso. Sempre acontece da gente travar o microfone. O desafio que a gente tem é um desafio muito grande. Como garantir mais segurança para quem anda de motocicleta. Eu acho que ficou claro pela pandemia que a gente está passando ainda. Graças a Deus parece que as coisas já estão melhorando já, mas no tempo em que a coisa estava mais complicada, foi muito por conta dos motociclistas, de quem usa moto, seja motoboy, seja motofretista, que as cidades continuaram andando, que as famílias continuaram tendo remédio, comida, graças aos entregadores. Então, é muito importante ressaltar o trabalho que toda essa classe teve, e também é muito importante a gente levar em consideração, a gente que faz políticas públicas, a gente que trabalha com isso, como é que a gente pode garantir
que esse motociclista possa sair de casa e voltar para casa à noite com segurança e com saúde. A gente tem muitos dados aqui que mostram que aos finais de semana, no período mais à noite, acontece grande parte desses acidentes. Então, eu acho que esse já é um ponto de partida para a gente poder conversar e pensar em políticas públicas. E também a gente tem claro que quem sofre mais acidentes, mais sinistros, são os homens. Então, isso daí também vem de uma. A gente pode pensar que todo homem deve dirigir ou deve pilotar com mais atenção e todo o trabalho que for feito tem que ser em cima desses dados que eu sei que a gente vai conversar sobre isso hoje. Tá bom? Obrigado a todos, obrigado a Juliana por estar aqui participando, aos nossos convidados e também a Roberta que está fazendo esse trabalho incrível junto com a equipe durante essa semana, que virou umas duas semanas já para a gente poder construir mobilidade e trânsito. Obrigado a todos. Obrigada, Fernando. Obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco. Nós estamos recebendo aqui o nosso secretário, o Vinícius Reveretti. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigada por estar aqui conosco falando desse tema tão importante. Eu passo agora a palavra para você. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos aí que estão acompanhando esse evento extremamente importante. Eu queria parabenizar a equipe que vem organizando a Semana Municipal de Trânsito desde a semana passada, dizer que a gente não pode parar, né? Eu venho falando muito isso, então eu queria realmente agradecer a toda a equipe que tem feito esse trabalho aí na INDEC. E eu estou aqui no evento em Indaiatuba, eu fiz questão de participar dessa abertura. O prefeito Dário tem nos cobrado, desde o começo da gestão, uma grande campanha de educação para os motociclistas, né? Então nós temos essa meta de redução dos acidentes. Então é importante, como eu disse para a Roberta, em uma live que nós participamos na semana passada, é a importância de dar continuidade nesse trabalho, não é só agora, na Semana Municipal, nós temos que focar muito na redução dos acidentes e na educação dos motociclistas. Então, é um tema de extrema importância. Nós temos, assim, quase que semanalmente acidentes, né? A Roberta pode falar melhor para vocês todos, mas temos muitos acidentes de motociclistas. É um índice que vem aumentando. Então, nós precisamos ficar atentos e focar realmente numa campanha muito grande. Então, é muito importante hoje essa abertura, né, esse início dessa campanha, mas que a gente não vai parar e vai aumentar cada vez mais para que a gente possa reduzir drasticamente esse índice e chegar a zero, né? Eu acho que com educação, com informação, com sinalização, nós vamos conseguir melhorar muito isso. Então eu gostaria de agradecer mais uma vez, dizer que nós estamos à disposição para ideias, para sugestões, para que a gente possa aí melhorar cada vez mais essa questão dos motociclistas. Vamos em frente, não vamos desistir, para que a gente possa realmente chegar a zero nessa questão dos acidentes, que tem sido uma coisa muito triste na nossa cidade. Então, mais uma vez, parabéns a todos e um bom evento, viu, Roberta? Falando sem o som. Muito obrigada, Vinícius. Também esqueci o microfone fechado. Muito obrigada, Vinícius. Obrigada por ter estado aqui conosco, pelas suas palavras. E certamente essa é a primeira, né, de uma das muitas atividades que nós faremos daqui para frente, destinadas a esses segmentos. Entre elas, né, uma campanha de segurança viária que a gente deve lançar em outubro. Então, com a participação não só dos motociclistas, mas também
dos vários outros segmentos, né, e atores que estão envolvidos, né, com a questão da motocicleta, né, com o uso da motocicleta, enfim. Esperamos que todas essas ações aí que vão acontecer nos tragam definitivamente a redução dos acidentes e que a gente chegue a nenhuma morte por acidente de trânsito aqui em Campinas. Muito obrigada. Com essas palavras, eu me despeço aqui dessa mesa de abertura, agradecendo a Juliana, ao Fernando, ao Vinícius, e a gente passa para um segundo momento, então, desse nosso encontro, em que eu vou ter aqui comigo os nossos palestrantes e que vão trazer bastante informações importantes, né, muitas informações relevantes para que a gente tenha muitos subsídios para continuar promovendo as nossas políticas públicas. Muito obrigada a vocês. Enquanto a gente assim recebe aqui os nossos palestrantes, os nossos convidados, eu gostaria de agradecer, né, a IMA pelo apoio dado para a estruturação desse ambiente, né, de essa ferramenta em que nós estamos realizando esse webinário e a todo o apoio para a transmissão do nosso evento no YouTube. Prontamente nos ajudaram e nos trouxeram, né, a qualidade desse espaço e dessa ferramenta para o nosso trabalho. E eu vou aguardando aqui, então, a chegada dos nossos convidados para que a gente possa dar continuidade ao nosso encontro. O primeiro convidado que nós teremos aqui para falar conosco é o Magnelson. O Magnelson é o Magnelson Carlos de Souza, presidente da Federação Nacional das Autoescolas e Centros de Formação de Condutores, a FENEAUTO. Ele falará conosco um pouco sobre a questão da formação do condutor, né, da primeira habilitação para a condução da motocicleta e também da importância da continuidade da formação desse condutor, que pode se tornar um condutor profissional utilizando a moto como um instrumento de trabalho. Então, a gente começa por esse assunto, sendo esse assunto um assunto que nos traz a questão da aprendizagem, da importância da aprendizagem da condução veicular. Então, seja bem-vindo, Magnelson. Eu espero que a gente possa fazer essa conversa de uma maneira bastante construtiva. Eu estive com o Magnelson nos anos de 2017, 17 e 18, fazendo essa discussão sobre a formação de condutores no âmbito da Câmara Temática de Habilitação, de Educação e Habilitação no CONTRAN. É um assunto bastante desafiador e muito importante para as políticas de segurança viária. Então, eu gostaria de chamar o Magnelson. O Magnelson já está aqui conosco. Magnelson, acho que está em deslocamento, e vai entrar no nosso webinário com um pouquinho de atraso. Então, se nós estivermos aqui com o Eduardo Vasconcelos, Eduardo Alcântara Vasconcelos, é o presidente da Comissão Técnica de Meio Ambiente da NTP, e ele trará para nós o tema riscos no trânsito, omissão e calamidade, impactos do incentivo da motocicleta no Brasil. Eduardo, é um prazer tê-lo aqui conosco. Nós agradecemos imensamente a sua disponibilidade e a oportunidade de ouvirmos o seu relato sobre um estudo que você já vem fazendo, se eu não me engano, desde mais ou menos 2010, 2011,
e que traz para a gente um pouco dessa reflexão da história, né, de como os processos acontecem e como é importante nós pensarmos esses processos históricos, essas escolhas, né, e decisões de políticas públicas para traçarmos ações para a segurança viária no momento em que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado, Eduardo. Eu passo a palavra para você. Muito obrigado. E agradeço também à IDEC, a seus diretores e colaboradores pela oportunidade de falar com vocês e com as pessoas que estão ouvindo esse tema que é tão importante no Brasil. Realmente, como você explicou, eu me dediquei algum tempo a estudar melhor os dados todos que nós temos mostram que o resultado final de uma política pública de mobilidade como essa, de incentivo à motocicleta no Brasil, foi um fracasso, né, no sentido social, econômico, etc., né? Então, eu trouxe alguns dispositivos aí para mostrar. Eu não sei se vocês podem já colocar na tela, por favor. Eu mandei para vocês, vamos ver aí, vamos ver. Infelizmente, nós vamos a maior política pública de mobilidade já foi feita no Brasil. As políticas públicas podem trazer muitos benefícios para a sociedade, mas também pode trazer muitos problemas graves. Motocicleta, e que vocês estão vivendo isso, assim como todas as cidades do Brasil têm esse problema grave com a motocicleta, né? Eu, inclusive, usei uma frase, uma pergunta, que me chamou a atenção quando eu entendi o problema, né? Me perguntei, por que uma sociedade se deixa ferir desta forma? Isso, obrigado, tá? Por que uma sociedade se deixa ferir dessa forma, né? Então, no caso do Brasil, nós estamos falando, como eu disse já, a pior política de mobilidade já aplicada no Brasil. Na nossa história tivemos várias políticas públicas, algumas muito boas, outras médias e outras não muito boas, e a da motocicleta com certeza é a pior de todas, no sentido de que ela trouxe muito mais problemas e sofrimento e gravidez das coisas do que qualquer outra das políticas que nós fizemos no Brasil, né? Então, nesse caso aqui do Brasil, houve um apoio muito grande do governo federal para que uma nova forma de mobilidade entrasse no trânsito do Brasil, né? O nosso trânsito antes da motocicleta, ela tinha ônibus, caminhões. Nós tínhamos nas ruas ônibus, caminhões, automóveis e bicicletas, vamos dizer assim. A motocicleta era um veículo muito raro, que só tinham motocicletas antes do que nós fizemos. As pessoas ricas da cidade gostavam de motocicleta e compravam motocicletas estrangeiras que eram importadas principalmente da Europa e dos Estados Unidos, né? Então, com o apoio que o governo deu de todas as formas, né,
frota de motocicletas passou de 1,5 milhão em 1990 para 5 milhões de motocicletas em 2002 e 17 milhões de motocicletas em 2012. Ou seja, nós criamos uma enorme quantidade de motocicletas que começaram a usar pelas ruas, né? Começaram a usar as ruas de todas as formas, né? E esse apoio governamental foi essencial no sentido de facilitar a compra da motocicleta. As coisas foram feitas. Uma delas é a permissão para montarem as motocicletas e as novas indústrias em Manaus, né, na Zona Franca de Manaus, com vários tipos de apoio. Além disso, a política permitiu a formação de consórcios para tornar mais fácil a compra da motocicleta e as motocicletas chegaram a ser vendidas, né, a prestação de R$ 150 por mês. Quer dizer, houve uma correria, houve uma compra muito grande da motocicleta com essa ajuda do governo. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica foram colocados como os dois principais apoiadores para efeito de compra das motocicletas. Então, houve um apoio muito grande que permitiu esse enorme aumento para 17 milhões de motocicletas até 2012. Né? E uma parte também triste, vamos dizer assim, é que a propaganda da motocicleta, então, foi feita de uma forma que, inicialmente, né, ela, além de mostrar as suas supostas vantagens, né, houve uma propaganda muito usada no Brasil, né, aplicada no Brasil, e que a propaganda falava que comprar a motocicleta é libertar-se do transporte público. Ou seja, isso foi colocado em todo o Brasil, né, falando mal do transporte público, que é o que mais importa para a sociedade brasileira, que precisa se movimentar. E, além disso, mais impressionante também é que o próprio metrô de São Paulo colocou dentro dos trens, dentro das estações, placas também que diziam que se você estivesse numa motocicleta, você já estaria em casa. Essa era a frase que se dizia, né? Ou seja, o próprio metrô estava falando mal de si mesmo, dizendo que a motocicleta é um veículo melhor do que o metrô, né? Ou seja, houve uma força muito grande, assim, social, vamos dizer assim, para apoiar a entrada da motocicleta, né? Não havia muito cuidado com o lado. Pronto, por favor. Bom, entre 1996 e 2011 foram registradas 85 mil mortes de motociclistas, né? Já é um número enorme, né? E nossa colega que falou sobre a saúde, né, sabe muito bem disso aí, né? Agora, entre o ano de 2000 e 2012, que foi o período o maior período, vamos dizer assim, de maior compra das motocicletas e uso delas, né? Entre 2000 e 2012, o governo pagou indenizações de morte a 177 mil motociclistas. E, além disso, deu 781 mil indenizações por invalidez. Somando os dois números, 958 mil motociclistas ou morreram ou adquiriram alguma invalidez. É um número gigantesco, um número impressionante, né? Quase 1 milhão de pessoas. Então, isso causou um trauma, vamos dizer assim, na sociedade brasileira pela quantidade de pessoas que ou morreram ou adquiriram invalidez, trazendo um problema gravíssimo para as famílias, para as pessoas que sobreviveram e etc. Então, esse resultado é um resultado triste, assim, muito grave, né?
do que aconteceu. Próximo, por favor. Estou tentando seguir o tempo assim, né? Bom, deixa eu ver, calamidade. A motocicleta tem grandes vantagens, né? Isso é inegável, mas ela tem grandes problemas também, né? E nós temos que entender que o corpo humano não tem como suportar os choques e acidentes, né? Absorvendo a energia que resulta do impacto. Nosso corpo não consegue sobreviver a isso aí. Portanto, os acidentes que acontecem com motocicleta tendem a ser muito graves, né? Infelizmente, né? A ponto de que é muito mais, vamos dizer assim, seguro andar em qualquer outro veículo do que a motocicleta. Então, no caso inglês, eles concluíram que o risco de morrer em uma motocicleta é 144 vezes maior do que o risco de morrer num automóvel, né? Lá na NTP nós temos também dados do Brasil inteiro e também tivemos o mesmo resultado, ou seja, morrer dentro de uma motocicleta é muito mais provável do que morrer a pé, do que morrer automóvel, assim por diante, porque ela tem um defeito, vamos dizer assim, gravíssimo, que é o corpo humano não consegue sobreviver a esse tipo de acidente que acontece, né? Então, a motocicleta de hoje em dia melhorou no sentido ambiental, com a qualidade da gasolina, etc., do motor, e também já atingiu alguma coisa melhor no sentido dos espelhos e dos sistemas de freio, ou seja, houve uma melhoria na motocicleta normal, mas continua sendo muito perigoso de usar uma motocicleta, né? Principal questão para o trânsito, que nós todos vemos, e vocês com certeza veem em Campinas, etc., é que os condutores de veículos em uma via, principalmente os maiores, ônibus e caminhões, têm muita dificuldade de ver a motocicleta que se aproxima, ou seja, o motociclista está numa posição muito perigosa. Nos Estados Unidos, recentemente agora, tem umas placas dizendo: se você não vê o motorista de ônibus ou do caminhão, ele também não te vê. Ou seja, cuidado. E agora também temos em São Paulo, nos ônibus, uma placa semelhante. Se você não está vendo o motorista do ônibus, ele também não está te vendo, né? Então, há uma grande dificuldade do motorista de caminhão e motorista de ônibus de ver a motocicleta que se aproxima, né? Além disso, quando a motocicleta tenta reduzir o problema da aproximação, é grave, porque muitos motociclistas mexem no espelho, né, retrovisor, e tentam aumentar a altura do retrovisor para não bater no veículo ao lado que a motocicleta está, né? E foi mostrado que quando você mexe no vidro de visão da motocicleta, diminui muito o campo em que o motociclista consegue ver os automóveis que estão do lado dele, ou seja, mexer na motocicleta muitas vezes é pior do que não mexer, né? E os ônibus e caminhões também foram feitos vários estudos que mostram que a motocicleta que se aproxima dos dois, como eu falei, tem muita dificuldade de entender, né, o que está acontecendo e como é que deve fazer, tá? E os condutores de automóvel também, às vezes, mexem nos espelhos para poder ver melhor a motocicleta, mas, na verdade, sempre há, isso foi feito com uma pesquisa, né,
a visão é muito precária, né? Na verdade, a motocicleta que se aproxima, ela dá uma sensação assim, enganosa para o motorista do automóvel, que vai ver a motocicleta como se ela estivesse numa posição mais favorável, mas ela não está, ela está próxima, só que não foi vista pelo automóvel. Então, muitas vezes, o veículo fecha, entre aspas, a motocicleta achando que fez o bem, ou seja, não vê que fez esse tipo de manobra negativa, né? Próximo. Os problemas maiores que nós encontramos é que muitos motociclistas não tiveram treinamento adequado, que é isso, inclusive, que foi comentado anteriormente por uma colega, né? Então, no caso do Hospital das Clínicas de São Paulo, é uma das pesquisas feitas, né, 75% dos motociclistas que foram atendidos no HC, motociclistas, né, 75% deles não tinham treinamento para usar uma motocicleta. 75%, né? No caso de carteira de habilitação, em Rondônia, na pesquisa de Rondônia, 42% dos motociclistas simplesmente não tinham carteira de habilitação. Isso é muito comum no Brasil inteiro, principalmente no Nordeste, né? E mais uma ideia é que, por causa do calor, em Fortaleza, por exemplo, 56% dos motociclistas não usavam capacete em Fortaleza. E outros estudos que foram feitos, tem muitos estudos, acharam problemas semelhantes. Porque nós temos muito mais informação agora. Porque os médicos e todas as pessoas que trabalham com medicina, eles ficaram chocados com tudo que aconteceu com os motociclistas. Então, eles, os médicos, né, do Brasil, que escrevem muito nas revistas técnicas de medicina, escreveram centenas e centenas de novos estudos que eles fizeram, mostrando a gravidade de usar a motociclista. Aumentou muito a qualidade de estudos que nós podemos ver. Daí que eu tirei essas informações, né? Próximo, por favor. Bom, o que podemos fazer, né? É difícil imaginar, porque no mundo inteiro, sem exceção, a motocicleta é o veículo mais perigoso, né, em todas as sociedades, porque o corpo humano é igual em todas as sociedades, né? Então, em todos os lugares do exterior que a gente conhece, com os dados todos, a motocicleta é sempre o veículo mais perigoso e os motociclistas estão entrando em problemas graves de medicina, em todo o mundo, sem exceção, né? Então, não é fácil mexer com isso, porque existe como eu falei, uma dificuldade muito grande de visibilidade, de comandar uma motocicleta no meio de um trânsito intenso, né, com veículos grandes. São manobras muito difíceis de fazer, muito perigosas, né? Então, a primeira sugestão genérica, vamos dizer assim, é garantir a formação apropriada de todos os motociclistas, né? Porque eles, inclusive, os motociclistas, em geral são jovens, né? Agora nem tanto, mas no começo eram mais jovens. Esses motociclistas, eles nunca tinham andado no trânsito, vamos dizer assim, a não ser a pé ou dentro de ônibus, etc. Então, os motociclistas nunca tiveram um treinamento para entender o que acontece com eles e os outros veículos que circulam. Então, o número 2 é promover treinamento para todos os motoristas sobre como conviver com os motociclistas. Nós, por exemplo, pessoas que nunca usaram a motocicleta, dirigem no trânsito também sem ter uma ideia de como controlar a motocicleta ou aliviar o risco dela, né? Então, é muito importante também que os motoristas sejam treinados, os motoristas de veículos, de outros veículos, né, sejam treinados para como conviver com os motociclistas. Isso ajuda muito o cuidado que eles podem ter, né?
terceiro é fiscalizar permanentemente, que imagino que vocês façam muito isso em Campinas e na região, etc., né, que é a velocidade, a carteira de habilitação e o uso do capacete, que eu mostrei, né? E organizar o trânsito para evitar o tráfego de motos junto a veículos de grande porte, né? Eu sei que não é uma coisa fácil. Todos os órgãos de trânsito do Brasil vêm tentando fazer vários tipos de ação, né, para reduzir. Com certeza em Campinas vocês conseguiram também, mas tem um limite que, a partir de qual fica muito difícil evitar os problemas com as motocicletas, ou seja, nós vamos continuar convivendo com um veículo muito perigoso que pode causar grande problema para toda a sociedade, né? Então, eu termino dizendo que nós fizemos essa política de uma forma errada, custou um absurdo de vidas das pessoas e de machucar as pessoas de todos os tipos, né? E temos que viver com isso aí, mas, lógico, sempre tentando melhorar essa situação para que não fique pior ainda do que pode acontecer. Por exemplo, facilitando demais o acesso de crianças a veículos muito rápidos, como motocicleta e assim por diante, que podem acontecer, de vez em quando aparece gente que quer fazer isso, né? Então, temos que estar vigilantes para não deixar piorar o problema de veículos desse tipo que são usados no Brasil, tá? Muito obrigado. Roberta, você está sem áudio? O áudio está Roberta, aberto. você tem áudio? Agora Estou sim. com o áudio aberto. Ouvir? Eduardo, obrigada pelas suas palavras e por nos trazer, né, essa reflexão sobre a história, né, da política pública e sobre a importância da reflexão sempre técnica, né, em relação aos incentivos que nós fazemos e as buscas de alternativas para a mobilidade da população. Hoje a gente tem realmente inúmeros estudos sendo realizados e uma série de um aumento muito grande, né, dos estudos em relação a esse tema, mas também de iniciativas envolvendo o Sistema Nacional de Trânsito como um todo e diversos outros setores da segurança veicular, nas soluções da engenharia viária, né, buscando soluções para que a gente consiga reduzir o impacto, né, do uso de um veículo que representa, traz uma condição de fragilidade para o corpo humano, mas que hoje representa um número muito significativo da população usando desse modo de transporte, tanto para os seus deslocamentos cotidianos, né, para o trabalho, para o lazer, quanto cada vez mais um uso para a condição profissional. E você traz algumas referências na sua reflexão da importância da formação, né, da importância da formação. Então, eu aproveito esse gancho, né, da sua fala e passo a palavra para o Magnelson. O Magnelson está aqui conosco agora. Magnelson, não me ouve? Me ouve, Magnelson? Me ouve, Roberta? Sim, te ouço. Sim, sim. Eu passo a palavra então agora para o Magnelson, tudo bem? O Magnelson ele é
presidente da Federação Nacional das Autoescolas, né, da FENEAUTO, está com o grande desafio agora, né, Magnelson, de fazer a revisão do processo de formação de condutores no Brasil, um processo muito intenso, né, que já vem acontecendo, inclusive, acho que na última década, mais ou menos, né, Magnelson, esse olhar para as necessidades sim. do aprimoramento da formação de condutores. Então, a gente queria que você trouxesse um pouco, né, dessa reflexão do papel, né, da formação no enfrentamento da violência no trânsito e de como você vem enxergando e participando dessas discussões, uma das políticas nacionais, inclusive, né, que influenciam aí no âmbito dos municípios o quadro da segurança viária. Então, eu passo a palavra a você e te agradeço por estar aqui conosco, né, pela oportunidade de podermos falar sobre esse assunto. Sem dúvida, eu que agradeço a Roberta e peço desculpas para todos, porque eu estou no aeroporto. Se por um acaso cair a conexão, então me desculpem. Acho que o Magnelson comentou sobre a questão da conexão e a conexão dele. Voltou, Magnelson? Voltou. Estão Está ouvindo? conosco novamente? Então vamos lá. Sim, sim. Tá. Então, eu acho que o trânsito brasileiro vive um momento ímpar, né, Roberta? Primeiro, pelo decreto da Secretaria Municipal, da Secretaria Nacional de Trânsito, criada pelo atual governo, e coloca o trânsito brasileiro numa figura de destaque. E a manutenção do próprio secretário nacional, doutor Frederico de Moura Carneiro, que é uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho extremamente sério e competente à frente do ex-Senatran, hoje Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran. E nós tivemos a Semana Nacional de Trânsito, que se encerrou agora, na segunda-feira. Eu estive em Brasília no encerramento da Semana Nacional de Trânsito. E, Roberta, o encerramento foi conduzido pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e o ministro, na sua fala, diz que o Brasil caminha em passos largos do ponto de vista da prioridade, da sensibilidade com o trânsito brasileiro e da diminuição da acidentalidade e mortalidade. Ele destacou a publicação da resolução 870, que criou o Penatrans, né? O Brasil apontando metas que ele deve cumprir, mas também ele fez um alerta, Roberta, especialmente na questão do veículo de duas rodas. Veja que o próprio ministro, na sua fala, destacou a necessidade de termos um olhar mais apurado, mais preciso em relação à formação desse condutor, porque nesse momento é o que está gerando mais acidentalidade e mortalidade no trânsito brasileiro. Então, nós temos que olhar realmente a questão da motocicleta, do condutor da motocicleta e desse equipamento. E aí nós temos que destacar, né, Roberta, que por conta da pandemia do Covid, alguns fenômenos acabaram ocorrendo em uma transformação comportamental da sociedade. Uma delas, e também agora com o preço do combustível a mais de R$7, o preço da gasolina, né, em alguns estados e alguns municípios, o interesse pela motocicleta vem aumentando. Tanto do ponto de vista do valor desse equipamento, deste veículo, como também da manutenção e da despesa para você manter esse equipamento. Então a motocicleta hoje vem aumentando consideravelmente o interesse e a procura. Além do mais, houve toda a questão também do incremento por conta do iFood, das entregas. Nesse momento de pandemia, também aumentou em muito a atividade dos motofretistas em relação a esse serviço. Por conta disso, claro, nós temos um boom em relação ao veículo de duas rodas. Tá, e o que nós precisamos fazer para diminuir a acidentalidade e a mortalidade no trânsito brasileiro, especialmente do veículo de duas rodas? Bom, nós temos alguns desafios, né, Roberto? Eu acho que se nós seguirmos o tripé, que seria engenharia, hoje nós estamos avançando nisso, educação, temos que melhorar muito, e fiscalização, acho que a gente consegue melhorar um pouco. Mas vamos falar do veículo de duas rodas. Você sabe, Roberto, inclusive você participou de maneira muito ativa no encontro nacional que nós fizemos semana passada em Brasília, para discutir qual o futuro e quais as tendências do nosso setor de autoescolas no Brasil. E um dos palestrantes disse uma coisa que me marcou bastante. Disse o seguinte: nós não somos maus de volante,
nós somos maus de cidadania. E este é um grande problema, Roberto. Nosso problema é cultural, é comportamental. E isso se destaca no veículo de duas rodas. Não tem a menor dúvida que a maioria dos acidentes envolvendo este veículo está relacionado diretamente com o comportamento deste condutor à frente deste veículo. Né? E o que fazer? E com isso eu posso isentar as autoescolas ou dizer que as autoescolas não têm nenhuma responsabilidade nisso? Claro que não. As autoescolas têm sim um grande papel nisso. E eu não tenho a menor dúvida que em Campinas nós temos boas autoescolas que exercem uma excelente atividade na formação desse condutor. Entretanto, nós temos que mensurar as coisas e deixar as coisas muito claras. Né? Então, primeiro eu vou falar desse comportamento deste condutor neste veículo. Primeiro que o acidente ocorre quando é do fator humano por 3 características: negligência, imprudência e imperícia. No caso da motocicleta, está ligado diretamente com a negligência e com a imprudência desse condutor, que não respeita a legislação, que não respeita os limites, que não respeita a via e não respeita, inclusive, os demais usuários do trânsito. Então, nós precisamos melhorar isso. De que maneira a gente pode melhorar isso? Com campanhas educativas, com ações, e eu não tenho a menor dúvida que a INDEC faz um grande trabalho aí em Campinas. E nós temos que aprimorar em muito a fiscalização. Fiscalização é fundamental para você inibir e coibir a conduta inadequada desses condutores. Tá, e as autoescolas? Qual é o papel das autoescolas em relação a isso? Eu entendo que a autoescola também deve ser um desses pilares que podem contribuir nessa diminuição da acidentalidade e mortalidade envolvendo este veículo. De que maneira? Primeiro, nós temos que melhorar a formação desse condutor. O que as autoescolas fazem hoje não é uma formação. As autoescolas, elas apenas e tão somente fazem um condicionamento deste cidadão para passar no exame. Então, a autoescola acaba preparando esse aluno apenas para ele passar no exame. Muitas vezes, na maioria dos casos, inclusive, as aulas práticas são realizadas em circuitos fechados, né? Totalmente fora da realidade do trânsito brasileiro, do trânsito de uma grande capital, assim como de Campinas. Então, nós precisamos aproximar a realidade do trânsito brasileiro, da cidade de Campinas, de toda a região, com aquilo que esse condutor vai enfrentar no seu dia a dia. Seja ele a nível de lazer, seja ele profissionalmente, motofretista, mototaxista, mas ele precisa estar preparado para isso. Então, as autoescolas têm sim o dever de melhorar essa formação. Entretanto, a autoescola não tem autonomia para fazer isso sozinha. Nós precisamos mudar a legislação brasileira no que diz respeito à formação deste condutor. E você foi muito feliz quando falou da necessidade de nós mexermos na resolução, atualizarmos, modernizarmos a resolução que trata do processo de formação de condutores no Brasil. Hoje é uma resolução do CONTRAN, 789, que ela consolidou 2 resoluções antigas, a 168 e a 358. Veja, Roberta, que nós estamos formando condutores do veículo de 2 rodas com uma legislação de 2004. Veja o quanto avançou o trânsito brasileiro, veja o quanto avançou as vias, quanto avançou os veículos, e nós ainda estamos com uma legislação do passado, de 2004, há 17 anos. Então se faz necessário, imprescindível, nós modernizarmos e atualizarmos essa legislação. E aí você, Roberta, tem um papel fundamental, imprescindível nesse contexto, porque você trabalhou na formatação do plano pedagógico, do ensino-aprendizagem, com material excelente, e que, lamentavelmente, essa resolução acabou sendo revogada, que foi a 726. Mas nesse exato momento, nós estamos trabalhando nesta atualização e modernização desta resolução. E aí, Roberta, o que nós temos defendido, uma palavra de ordem: coragem. Nós precisamos ter a coragem de propor mudanças radicais nesse processo de formação de condutores do veículo de 2 rodas. Primeiro, não temos que inventar nada. Primeiro, temos que buscar experiências exitosas de outros locais do mundo, de outros países, que está funcionando muito bem. Então, nós já trouxemos para cá, por exemplo, o modelo da Espanha. O modelo da Espanha é feito de que maneira? O cidadão, primeiro, ele tem um curso e exame no circuito fechado, e aprovado neste exame, aí sim, ele tem um curso e o exame na via pública. Ele efetivamente vai para a via pública. Até porque, né, Roberto, o próprio Código de Trânsito Brasileiro determina isso, que o exame seja feito na via pública, coisa que hoje não é feito a nível nacional. O nosso amigo Garonce tem a todo momento destacado isso,
O Brasil comete grandes erros no que diz respeito ao trânsito, ao cumprimento das normas já dispostas. Uma delas é este. Né? A previsão do código é que o exame, que esse futuro condutor vá para a via pública, e no que diz respeito ao veículo de 2 rodas, ele não está indo. Ele faz o exame dentro do local fechado, confinado, sem nenhuma realidade com o trânsito brasileiro ou com o trânsito da cidade de Campinas. Então, a nossa proposta é de mudar radicalmente. Claro que nós vamos ter oposição, nós vamos ter questionamentos por parte dos instrutores de trânsito, dos examinadores de trânsito. Como é que vai ser essa situação? Como é que esse cidadão vai para a via pública? E se ele cair? E se eventualmente ele sofrer um acidente? Olha, nós temos que preparar esse condutor para tudo, inclusive para o acidente. Agora, o que não pode é, em nome disso, nós continuarmos do jeito que está, essa má formação, essa má preparação desse cidadão para ir para a via pública. E uma outra coisa que nós estamos propondo, Roberto, nessa legislação, é que esse condutor, esse cidadão, quando ele vai buscar a sua habilitação na categoria A ou na ACC, na autorização para conduzir ciclomotor, que ele tenha o curso e o exame com o vestuário de segurança. O que é o vestuário de segurança? Que ele esteja trajando minimamente uma bota, uma calça comprida, uma blusa, uma luva e o capacete. É imprescindível que esse cidadão tenha este vestuário. E com isto, o que nós queremos? É condicionar esse cidadão para que ele entenda que quando ele estiver utilizando um veículo de 2 rodas, ele esteja trajando esses equipamentos de segurança. Então, com isso, nós estaremos criando um hábito nele, né? Tanto nas aulas, que seria obrigatório ele estar trajando minimamente isso que eu disse, assim como no exame. E a luva é tão importante quanto o capacete, porque numa queda, a primeira parte do corpo humano que o cidadão coloca para se defender é as mãos, né? Então, é preciso que esse condutor esteja preparado para enfrentar o trânsito brasileiro, né? E principalmente, esteja com vestuário de segurança. Então, o que nós precisamos, Roberta, e aí acho que as autoescolas têm um papel fundamental, é no sentido do quê? Primeiro, entender a sua missão, a sua vocação, que nós somos uma entidade de ensino. Então, primeiro deixar isso claro. Eu não estou lá para preparar ninguém para passar no exame. Eu estou lá para fazer um processo de ensino-aprendizagem, de formar esse condutor. Por menor que seja a carga horária, que hoje é 45 horas aulas teóricas e 20 aulas práticas, mas eu tenho que, neste momento, levar a esse cidadão minimamente os conhecimentos e as informações básicas. É preciso que o instrutor de autoescola esteja preparado para condicionar esse cidadão, para passar para esse cidadão a percepção de risco. O que a motocicleta representa no trânsito brasileiro? Quais os riscos que esse equipamento representa? Então, eu preciso preparar esse cidadão de tal maneira que ele possa se sentir preparado para enfrentar o trânsito. Então, nós, enquanto autoescolas, temos um grande desafio nesse contexto de transformar esse cidadão que vem buscar uma habilitação categoria A, muitas vezes ou para lazer ou profissionalmente, mas que ele saia dali com a percepção de risco, que ele saia dali conscientizado da necessidade de conduzir esse veículo com a máxima segurança possível. E o condutor do veículo de 2 rodas, ele precisa estar atento não só na sua condução, como na condução do veículo, que muitas vezes o veículo ao lado não percebe, não conhece, ou tem dificuldade em tratar com os demais integrantes do trânsito, seja ele o pedestre, o ciclista. Então, é preciso que o motociclista esteja devidamente preparado e conscientizado para enfrentar o trânsito. Não é uma batalha, é um ambiente de vários modais, mas que a gente precisa utilizá-lo com a maior harmonia possível, com o maior respeito possível. E as autoescolas, nesse sentido, têm um grande desafio. Então, Roberta, nós precisamos urgentemente no Brasil atualizar e modernizar a legislação que trata da formação deste condutor, jogar uma luz, um holofote muito forte para que os nossos legisladores e o próprio CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, possa efetivamente atualizar com a maior celeridade possível. Para quê? Para que nós tenhamos um desses pilares, a formação mais adequada. Então, eu não tenho a menor dúvida que a INDEC faz um trabalho maravilhoso na cidade de Campinas, de conscientização, de educação e de fiscalização. Precisa também aprimorar a questão da fiscalização. Lamentavelmente, né, é muito difícil hoje você pegar um cidadão, um condutor já habilitado, e você levar para ele uma nova experiência, uma nova formação. Muitas vezes a parte mais sensível desse cidadão é o bolso, né?
nós tivemos alguns exemplos em relação ao cinto de segurança, que ele vinha para salvar vidas, mas ninguém utilizava. Depois que você começou a punir e ter uma multa, aí sim há uma utilização maciça. No que diz respeito ao veículo de 2 rodas, nós precisamos criar, primeiro, uma cultura nas crianças e nos jovens que estão se formando o seu caráter, a sua cidadania, a sua personalidade, conscientizá-lo da necessidade de uma harmonização no trânsito, primeiro. Depois, melhorarmos a formação deste condutor, sem dúvida, efetivamente prepará-lo para enfrentar o trânsito, e não isso que é feito hoje. E depois, claro, ter aí a participação de todos os entes aí do Sistema Nacional de Trânsito, acompanhando, fiscalizando, auditando todo esse processo. Então, eu gostaria de parabenizar você, Roberta, toda a sua equipe, pelo excelente trabalho que você vem fazendo à frente da INDEC, e nos colocar à disposição, as autoescolas de Campinas, qualquer projeto que você vai fazer, estamos à sua inteira disposição. Veja que nós estamos em tratativas com o Detran São Paulo para contribuir na realização do curso de motofretista. O presidente do Detran está fazendo um grande empenho nisso. Nós estamos juntos com a Abraciclo, que é quem representa as montadoras de motocicleta, para melhorar a postura, atualizar esse instrutor de trânsito, melhorar a formação desse condutor, para que as autoescolas do Brasil, para que as autoescolas de Campinas e São Paulo possam efetivamente contribuir com a sua missão, que é ser uma entidade de ensino e formar melhor esse futuro condutor do veículo de 2 rodas. Então, me coloco à sua inteira disposição, Roberta, o sindicato, a federação, para colaborar naquilo que for necessário, para juntos a gente diminuir esses índices aí de acidentalidade e mortalidade envolvendo o veículo de 2 rodas, tá? Um abraço a você e um abraço a todos. Eu agradeço demais, nós agradecemos todos assim, a sua participação e as reflexões que você nos traz, que são fundamentalmente importantes. A gente vai olhando nas falas, né, com a fala do Eduardo, com a sua fala, a gente vai olhando, né, o quanto existe uma corresponsabilidade, né, da política pública, da sociedade civil, dentro do próprio Sistema Nacional de Trânsito, né, em relação ao aprimoramento das nossas políticas, né, a construção, né, de indicadores. E você traz 2 questões importantes, né? Nós temos um momento muito importante em que a gente tem um plano, um Penatrans, né? Uma definição de metas que nós precisaremos seguir, atingir como sociedade e como Sistema Nacional de Trânsito, de redução, né, da violência no trânsito nessa próxima década. Tivemos avanços nessa última década e precisamos continuar, né, perseverando, persistentes, né, nas soluções, na busca de soluções cada vez melhores, e certamente essas soluções todas passam pela formação do condutor, como você bem disse, não é só a formação do condutor, mas entendendo esse processo como um eixo de uma política pública nacional que pode fazer muita diferença, né, na redução dos acidentes. Então eu agradeço muito a sua participação, não sei se você conseguirá ficar conosco aqui até o final, espero que aí seja possível você acompanhar aqui a continuidade da nossa conversa. Eu te agradeço e eu vou chamar o nosso próximo palestrante, que é o André Vitor Igarashi. Tudo bem, André? O André chega aqui, ele é pesquisador do Observatório Nacional de Segurança Viária, em cooperação com o Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná. Ele vai nos apresentar agora uma recente pesquisa, né, feita pelo Observatório e pela Universidade do Paraná sobre a mortalidade, o cenário da mortalidade dos motociclistas aqui no Brasil. Eu aproveito para agradecer ao Ramalho, que não pôde estar aqui hoje presente, mas que manda um abraço para todo mundo, e ao professor Tiago, então transmita a ele também o meu abraço, e a palavra está com você, André. Obrigado, Roberta. Queria agradecer também a INDEC e a todo o pessoal da organização pelo convite, também por ter a oportunidade de compartilhar esse espaço com esses profissionais incríveis. E se puderem compartilhar minha apresentação, eu já começo ela.
um pouquinho enquanto a apresentação do André é preparada. Eu queria aproveitar esse momento enquanto a Flávia nos ajuda com a sua apresentação, André, para destacar assim, o quanto é importante para a política municipal, né, para os desafios que nós temos no âmbito dos municípios, essas contribuições e as reflexões que a universidade, a pesquisa, né, como a reflexão trazida pelo Eduardo Vasconcelos, a contribuição da Federação das Autoescolas, porque é um problema em que todos nós temos alguma parcela de contribuição a dar e que certamente, se nós estivermos juntos, né, trabalhando na busca de soluções, essas soluções serão mais acertadas, né, para o enfrentamento desse problema, que é um problema complexo, né? Não é um problema simples de resolver e nem um problema que a gente resolver. A sua apresentação chegou, consegue resolver a curto prazo, mas a poucos passos a gente segue no caminho de melhorar, né, o nosso quadro de segurança viária. Então eu passo agora a palavra a você, sua apresentação está aqui. O cenário da mortalidade de motociclistas nos últimos 20 anos, que vai ser, na verdade, quase que uma repetição do que o Eduardo e o Magnelson já falaram, mas que também acaba sendo uma reafirmação, além de uma repetição, né? O objetivo desse estudo que a gente fez, então, era descrever o cenário da mortalidade de motociclistas no trânsito por meio do processamento de alguns dados que ficam disponíveis em fontes oficiais de informação, a fim de evidenciar algumas tendências e contrastes regionais acerca desse tema. Essas fontes que a gente utilizou foram principalmente as informações de mortalidade disponibilizadas pelo DataSUS, do Ministério da Saúde, os dados de frota da Senatran, a antiga Denatran, do IPEA, da Abraciclo, da FIP e do DPVAT. E hoje aqui para vocês vou apresentar alguns desses dados que a gente levantou, mas o estudo completo pode ser acessado naquele link que estava ali embaixo, que também vai estar lá no fim da apresentação. E também deixo aqui também a dica que semana passada, na sexta-feira, o Observatório realizou uma outra live sobre esse mesmo assunto, com o Paulo Takiuchi da Braciclo e também com o Paulo Guimarães da Secretaria Municipal de Trânsito de São José dos Campos. Então, caso alguém tenha interesse, também tem mais esse recurso para consultar depois. Bom, então a primeira informação que eu trago aqui para vocês é o número de óbitos associados a motociclistas, propriamente dito, que no último ano que a gente tem os dados do DataSUS definitivos, que foi 2019, esse número chegou a 11.182 óbitos de motociclistas no ano inteiro, que corresponde a 1 a cada 47. Bom, é com você. Podemos retomar. Bom, então, eu acho que essa parte eu consegui falar antes de cair, mas basicamente isso. Tá, eu vou daí então. A parte, então, a gente faz uma análise da distribuição geográfica dos óbitos de motociclistas no país. E primeiro a gente percebe que em relação a distribuição em relação às regiões, no Nordeste e no Sudeste são onde mais se concentram esses óbitos, principalmente no Nordeste, que soma quase 40% do total desses óbitos. Por unidade federativa, tem também uma certa concentração no Nordeste, a gente consegue ver ali. O que mais se destaca, no caso, é o estado de São Paulo, onde acontece um pouco mais de 1.500 mortes, aconteceram, né, mas um pouco mais de 1.500 mortes em 2019. No outro extremo, a gente consegue ver que no Acre, Roraima, no Amapá e também no Distrito Federal, que não está tão claro assim, ocorreram menos de 100 mortes em 2019. Pode passar. Aprofundando um pouco essa análise, a gente faz uso dos índices de mortes por 100 mil habitantes e por 100 mil motocicletas. E primeiro, no índice por população, a gente consegue ver que os estados do Sudeste, que antes pareciam ter uma influência muito grande, eles acabam parecendo um pouco menores nesse segundo mapa. Em contrapartida,
O Piauí se destaca bastante, como também os estados do Maranhão, Tocantins, Mato Grosso do Sul e Roraima. E Sergipe também. E no índice por frota, novamente os estados ali do Sul também acabam por perder um pouco dessa influência, mas o Piauí aparece de novo em destaque, junto com o Amapá, Roraima e o Amazonas. Pode passar. Aqui eu trouxe um pouco dessas análises que eu fiz particularmente para Campinas, e a gente consegue ver que, no caso, esse gráfico que mostra a distribuição por modos, acontece algo semelhante ao que acontece no país no geral, que houve esse aumento da proporção de óbitos no trânsito relativos a motociclistas, só que no caso, em Campinas acontece a proporção é maior, então se no país inteiro a gente tem uma proporção de 35%, em Campinas a gente tem uma de 41% aproximadamente. E a gente percebe também que no começo dos anos 2000, a parte cinza do gráfico, que corresponde à categoria outros, ela foi diminuindo bastante com o tempo, o que significa que o sistema foi melhorando, o registro dos óbitos foi melhorando, que também pode ser um fator que contribui para esse aumento no gráfico da proporção de motociclistas, mas é só um dos fatores, né? Realmente todo o cenário que acontece no país inteiro acaba por se repetir na cidade. Em 2019, então, chegaram a 57 óbitos de um total de 139, e também os índices para Campinas seriam de 4,7 óbitos de motociclistas por 100 mil habitantes e 4,2 por 10 mil motocicletas, que colocaria na faixa mais baixa ali dos mapas que mostrei. Pode passar. Então, a gente levanta alguns pontos que indicam por que acontece esse cenário. Alguns desses fatores até o Eduardo e o Magnelson já mencionaram. Então, o primeiro que a gente traz aqui seria a questão das infrações associadas a motociclistas. As principais que a gente consegue identificar, que são especificamente para motociclistas, seriam conduzir motocicleta sem capacete, conduzir transportando passageiros sem capacete e conduzir transportando criança, menor de 7 anos. E a gente consegue ver que, no caso é que a gente traz abril de 2019, 20 e 21, que são os 3 anos que tem disponível a informação, para a gente conseguir comparar os 3 anos, e a gente consegue ver que durante a pandemia, né, durante o ápice da pandemia ali, no começo do ano passado, houve uma queda significativa, mas que agora, em 2021, esse valor já está até mais alto do que estava antes. Então, pode indicar que daqui para frente a questão da segurança para motociclistas pode acabar até piorando. Isso, na questão de motocicletas por habilitados, é uma razão que a gente faz entre o número de motocicletas que são registradas no estado dividido pelo número de habilitados que tem no estado. Isso, através dessa razão, a gente consegue ter uma noção de qual a chance de uma motocicleta estar sendo conduzida por alguém que não tem capacitação para isso. Então, a gente coloca que todos os estados que têm uma razão maior que 1 são esses estados que a chance é um pouco mais alta do que dos estados que têm essa razão menor que 1. Então, a gente consegue ver que o Acre e a maioria dos estados ali do Centro-Sul tem a razão menor que 1, então é uma situação um pouco mais favorável à segurança, mas em 18 das 27 unidades federativas que a gente tem, essa razão já é maior que 1, e aí também a gente chama a atenção de novo para o Piauí aparecendo numa situação desfavorável, que ele, junto com o Maranhão, tem essa razão maior que 2, então a chance lá é bem maior de ter essa condução na motocicleta por alguém que não está habilitado. E a gente também traz essa reflexão de que por que isso acontece, né? Então, o que a gente mais aponta como os fatores que contribuem para esse comportamento seria o custo para tirar a habilitação e também a falta de fiscalização
enfim, no geral, que pode acabar contribuindo para as pessoas acharem que está ok dirigir sem estar capacitados. Pode passar. E por último, uma tendência, de certa forma, recente que a gente traz aqui como um agravante para esse cenário seria a questão do motofrete, principalmente por conta dos serviços de entrega que estiveram em alta por conta da pandemia, especialmente por conta dos aplicativos, como o Magnelson citou, e que a gente traz assim, uma forma de talvez identificar um pouco o impacto desse motofrete sobre os óbitos de motociclistas é que o perfil das vítimas motociclistas acaba por coincidir com o perfil de entregadores. Que então, como o Fernando citou na abertura do evento, realmente são mais os homens que acabam por ser vítimas desse tipo de violência, principalmente os homens da faixa de 20 anos e da raça parda, que segundo esse estudo que a gente cita aqui, que enfim, existem outros, mas a gente cita esse, é o perfil também da maioria dos entregadores de aplicativos. E seria isso que eu tinha para dizer. No próximo slide tem só o meu contato caso alguém precise, e também esse QR Code leva para o site do Observatório, onde podem consultar o estudo completo. Suas contribuições e a gente olha para esse cenário, né, que é um cenário nacional importante de ser tratado e enfrentado. Peço desculpas aos que estão nos acompanhando pelos nossos problemas técnicos aqui, mas retomamos, né, brevemente a nossa conexão. Eu vou falar um pouquinho, nós estamos com a nossa hora adiantada, né, ao tempo do nosso webinar é até às 5 horas da tarde, então eu vou passar muito rapidamente alguns dados complementares aqui da cidade de Campinas, e na sequência eu vou passar a palavra para a Ana Paula, que vai falar um pouco para a gente sobre esses desafios no âmbito da saúde, né? Como a saúde tem feito as análises, os acompanhamentos, né? O olhar, né, para a questão da segurança viária de uma maneira geral, né, aqui em Campinas, mas também com esse foco para a motocicleta. Então eu vou pedir que a Flávia, por favor, coloque a minha apresentação. Eu vou pedir licença a vocês que eu vou encurtar um pouquinho então a minha apresentação. Tinha feito um quadro geral da acidentalidade aqui de Campinas para depois fazer um recorte para os motociclistas. Eu vou falar direto aqui do nosso foco, o foco com os motociclistas. Então, apenas contextualizando, aqui em Campinas a gente faz o acompanhamento, né, dos índices de acidentalidade desde 1996, criamos em 2013 o Observatório Municipal do Trânsito, que depois a Ana Paula vai contar um pouquinho mais profundamente sobre o trabalho feito no âmbito do projeto Vida no Trânsito e da criação do Observatório, das investigações, né, de acidentes aqui em Campinas. Em 2016, nós fizemos o nosso primeiro convênio com o SAI Brasil, assinando em 2005 um trabalho que é complementar a esse, extremamente importante, porque nós passamos a analisar uma amostragem de acidentes aqui em loco, né? Então nós conseguimos fazer a análise de um percentual de acidentes no momento em que ele ocorreu, né? Olhando para a coleta de dados dos veículos, né? E tentando fazer a reconstituição, e olhando também para a questão da infraestrutura. Nesse ano a gente faz 29 anos aqui dos trabalhos de educação para o trânsito, então essa gestão compartilhada entre educação, fiscalização, engenharia, gestão, ela tem nos ajudado, né, a impactar na redução dos acidentes, mas não nos sentimos confortáveis com os índices e entendemos que a gente tem que buscar
0 acidentes no município, né? E em 2001, esse ano, nós criamos um comitê interno de acidentalidade, fortalecendo aqui as nossas ações multidisciplinares no âmbito da secretaria, né, e da INDEC, para avançar nos estudos da acidentalidade. Pode passar para mim, por favor, Flávia? Então, aqui é mais uma referência, né, do caderno de acidentalidade que é feito em Campinas, desde 1996, né, e que acompanha as vítimas dos acidentes, integrando aí as informações que são compostas do Comitê de Óbitos por Acidentes de Trânsito em Campinas. O próximo, por favor, Flávia. Aqui é um quadro, né, de como a gente constitui o Observatório Municipal do Trânsito e do percurso que ele fez, né, criando as comissões de análise de acidentes, o comitê de análises que funciona hoje com a integração de várias parcerias, né, gerando a base de dados que é extremamente importante aí para a construção das nossas políticas públicas. Pode passar o próximo, Flávia, por favor. Esse comitê, ele integra vários participantes, né, a Secretaria Municipal de Saúde, a INDEC e a CETRANSP, o SAMU, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar Rodoviária, Instituto de Criminalística de São Paulo, as concessionárias, né, que permeiam aqui, que com as rodovias, que representam as rodovias que cruzam a nossa cidade, a Liga do Trauma da Unicamp, o Hospital Mário Gatti e o Hospital e Maternidade Celso Pierro. É uma equipe que trabalha, né, arduamente para fazer os acompanhamentos aqui dos nossos dados de acidentalidade, gerar as informações que nós temos para as políticas públicas. E o outro que nós temos, né, o projeto SAI Brasil, de investigação avançada de acidentes de trânsito, né, esse projeto, ele realiza, então, os estudos, né, estatísticos com dados in loco, e isso faz com que a gente avance numa amostragem de casos e de estudos que permitem a gente aprofundar ainda mais os trabalhos que vêm sendo feitos, né, no âmbito do acompanhamento da INDEC e no âmbito do acompanhamento do Comitê de Óbitos. Em linhas gerais, no município, nós tivemos, eu vou falar especificamente do que a gente tem esse ano, né? Então, em linhas gerais, aqui em Campinas, nós tivemos até agosto desse ano 95 óbitos, né? Considerando o ambiente rodoviário e o ambiente urbano, 45% desses óbitos no ambiente urbano e 55% no ambiente rodoviário. Isso representa um custo social para o município de Campinas na altura de aproximadamente 63 milhões de reais, né? O próximo, por favor, Flávio. A gente já olha, quando nós olhamos para o perfil, né, para os veículos em que essas vítimas fatais estavam ocupando, nós vemos aqui a representatividade da motocicleta, então 48%, né, desses óbitos, das pessoas que vieram a óbitos eram ocupantes de motocicletas, e a gente vê esse percentual tanto no âmbito do rodoviário quanto no âmbito do urbano. E aí, Flávia, eu vou pedir para você ir diretamente para as nossas telas que falam dos motociclistas. Por gentileza, pode passar, por gentileza, essas primeiras telas, para que a gente possa olhar. Volta um pouquinho, isso aqui, essa é a primeira tela em que a gente fala, né, dos motociclistas. Eu vou fechar a fala sobre o âmbito geral dos acidentes, apenas destacando uma questão bastante importante, que a gente tem um percentual distribuído, né, entre esses óbitos, de moradores de Campinas e de moradores de outros municípios, né? Então a gente tem olhado isso tanto no ambiente urbano quanto no ambiente rodoviário, e um dado muito importante para a gente pensar e que tem trazido reflexões para a realização e para a definição das nossas campanhas educativas, né, nas nossas discussões e aprofundamento de investigação, e que no ambiente urbano
os envolvidos, né, as pessoas que vieram a óbito em decorrência dos eventos de trânsito no ambiente urbano, geralmente estão em média em torno de 3 quilômetros da residência, né, 3 quilômetros da moradia. Então, é um dado bastante interessante para a gente olhar em relação a esse acompanhamento, né, e as evidências para a proposição das políticas públicas. As vítimas fatais motocicletas, então, estão distribuídas, né, entre o ambiente urbano e rodoviário, e a totalização das ocorrências nesses dois ambientes representa 48,42% das vítimas, né, nesse período agora de agosto, até agosto de 2021. Pode passar o próximo, Flávio, por favor. Né? Nós temos aí um olhar também importante para a ocorrência para essas ocorrências dentro da distribuição dos dias da semana, né? Então, uma concentração importante nos finais de semana, na sexta, no sábado e no domingo, representando aí 67% dos acidentes ocorridos aqui na cidade. Temos um olhar também importante para a incidência horária, né, desses acidentes fatais. Então, a gente vê uma concentração importante aqui a partir das 8 horas da noite, um pico importante aqui chegando na madrugada, e alguns sinais de alerta para alguns horários de pico no meio do dia, né, no decorrer do dia. A gente presta atenção aqui nas 13 horas, né, nas 16 horas, que são alguns pontos importantes aqui de alerta de incidência horária de ocorrência dos acidentes fatais. Pode passar o próximo para mim, por favor, Flávia. Quando a gente olha para o perfil dessas vítimas, né, então nós vemos aqui que 89% dos envolvidos em acidentes são do sexo masculino, né, 57% estão na faixa etária de 18 a 29 anos, outros 24% estão na faixa dos 30 aos 39 anos, né? E quando nós olhamos para o Estado Civil, a gente vê um conjunto importante, né, de pessoas ainda solteiras, né, que têm aí os seus projetos de vida interrompidos em decorrência da violência no trânsito, um percentual de envolvidos casados, né, e uma boa parte, uma parte importante da informação que a gente não conseguiu coletar em relação a esse quadro. Posso o próximo, por favor, Flávio? Né? Um olhar para a questão da dosagem alcoólica, né? Mostra que 34,84% das vítimas, né, que motociclistas, estavam alcoolizadas no momento do acidente, né? Então, esse é também um fator importante a ser considerado. Pode passar o próximo, por favor? Esse quadro é um quadro que a gente vem olhando para esse ano, né, aqui em Campinas, né, dos últimos, desse primeiro período pelo qual nós passamos, né, dos dados que a gente vem acompanhando até agosto desse ano. E eu queria chamar a atenção para o nosso histórico da última década, né? Então, eu fiz um recorte aqui para as vias urbanas, né, não trouxe vias urbanas e as rodovias, mas esse quadro mostra para a gente a reflexão que eu quero trazer, né? A gente teve uma redução importante, né, nas ocorrências e nos óbitos por acidentes de trânsito envolvendo motociclistas aqui em Campinas, em especial de 2019 a 2020, a gente teve uma redução importante de 25%, tivemos um aumento nesse período de atropelamentos, né, e de ocorrências de ocupantes de outros veículos. Então, nós vínhamos numa tendência importante de redução dos acidentes envolvendo os motociclistas, né? Um outro dado que eu queria chamar a atenção, pode passar o próximo, por favor, Flávia, é que
no último ano, os fatores de riscos observados também como fatores principais, né, dos acidentes fatais, estavam relacionados à velocidade, ao álcool e à direção e ao desrespeito às sinalizações de trânsito e às regras de trânsito. E a gente vê agora, acompanhando as tendências desse ano, que esses fatores eles tendem, né, a continuar apresentando aí entre os principais fatores, talvez com diferentes percentuais, mas tendem a continuar aparecendo, né, como principais fatores aí decorrentes dos acidentes. Pode passar o próximo, por favor, Flávio? E aí, aqui eu queria chegar, né? Eu mostrei para vocês essa tendência de redução, né? Mas quando a gente olha para esses dados que nós acabamos de discutir aqui de 2021, a gente vê que em 2020 nós tivemos 23 acidentes, né? 23 eventos com óbito durante o ano todo, né? E esse ano nós estamos em agosto, né? E nós já chegamos a 20 ocorrências, né, que geraram óbitos em motociclistas. Então a gente começa a ver, né, a se preocupar, né, com uma tendência aí de crescimento novamente nos óbitos por motociclistas. E queria chamar a atenção também para uma outra questão, que é em relação à questão do perfil da vítima, e chamando a atenção especialmente para esse dado que nós temos, de 31% de ocorrências em que foi declarado pela família da vítima que aquela pessoa que veio a óbito tinha como profissão motofrete, mas não necessariamente a gente tem a certeza da informação de que no momento da ocorrência aquele condutor estava em trabalho. Então são dados importantes para a gente pensar, porque esses dados eles nos dão o indicador, né, da política pública, do público para a campanha educativa, dos outros segmentos, né, dos outros atores que precisam ser envolvidos para que a gente efetivamente tenha resultado na redução da mortalidade no nosso município. Então, eu quis trazer um quadro, né, mais ou menos geral de como está esse ano aqui em Campinas. Então, eu acho que ele complementa o que veio sendo falado pelo Eduardo, mostrando a primeira década, depois para o André, trazendo agora esse estudo do observatório, e a gente traz aqui uma complementação do que nós realizo a minha fala, passando já diretamente para a Ana Paula, porque a Ana Paula ela vai trazer uma complementação muito importante daquilo que eu estou trazendo para esse ser o nosso objeto principal aqui de conversa em relação ao enfrentamento da segurança viária. Então, Ana Paula, eu passo a palavra a você, né? Agradeço mais uma vez por estar aqui conosco e com você a nossa próxima reflexão. Obrigada, boa tarde. Queria agradecer imensamente esse convite, né? Para mim é um privilégio, uma honra a gente poder estar conversando sobre o trânsito, assim como na nossa última live da semana passada, né? Poder conversar justamente sobre um dos meus objetos de trabalho na Secretaria de Saúde, que é a parte epidemiológica aí, então, da vigilância dos óbitos por acidentes de trânsito. Só complementando rapidamente a Roberta, eu sou responsável, então, pelo Comitê de Análise, né, de Mortes por Acidentes de Trânsito. Nós temos uma metodologia, ela é uma metodologia própria, ela é uma metodologia que segue o Ministério da Saúde e a OPAS, onde nós analisamos, então, todos os óbitos que acontecem local, então, até 30 dias após os acidentes. Então, com esses números que nós trabalhamos, são com essas vítimas que a gente faz as análises, e com a participação de todas as instituições que estão ligadas diretamente ao atendimento dessas vítimas, chegar nas possíveis causas, né, desses acidentes de trânsito.
Eu vou trazer um pouquinho para vocês, a pedido da Roberta, uma visão, né, da saúde, mas eu acho que só vou falar um pouco a mesma coisa que meus colegas falaram anteriormente e tentar complementar um pouquinho no assunto. Flávia, pode pôr a nossa apresentação, por favor. Acho que enquanto você coloca isso, eu começo a apresentação justamente com um pouco da reflexão do que é os serviços de saúde e o que os acidentes de trânsito eles podem vir a impactar nos serviços de saúde. Claro que toda unidade de saúde, seja ela pré-hospitalar, seja ela intra-hospitalar, ela está preparada para e tem que estar preparada para, tanto a nível pessoal, quanto de equipamentos, para atendimento de todos os tipos de doenças, né, de todos os tipos de agravos. Mas quando a gente tem uma realidade como a que a gente vive hoje no Brasil, onde as nossas unidades hospitalares, onde os nossos serviços pré-hospitalares estão sempre sobrecarregados, a gente precisa levar em consideração o que nós precisamos fazer, então, para começar a melhorar a nossa saúde e diminuir as nossas doenças. E com isso, tudo que a gente investe, né, com aquele valor que você trouxe, que é um valor aproximado, que o IPEA vem, né, da questão dos acidentes de trânsito, para a gente poder utilizar esse valor em saúde e não utilizar esse valor relacionado à doença e suas consequências, né? Como é que a gente faz isso? Mas, né, como é que a gente faz isso, para a gente conseguir mudar esse foco, a gente precisa olhar o que está acontecendo e tentar, então, através disso, fazer propostas aí de melhorias. Pode passar, Flávia, por favor. As unidades hospitalares, né, elas têm, né, como eu disse anteriormente, todo tipo de doença. Então, a gente tem pacientes internados por infartos, pacientes internados por AVC, o derrame, pacientes por doenças abdominais, por cânceres. E, além disso, a gente tem a nova doença, né, que há um ano vem aí, né, deixando a gente mais descontrolado com os nossos passos aí meio atordoados, que é a Covid-19. E a Covid-19, ela chegou, deu uma super desestabilizada nos serviços de saúde, para além da vida de todo mundo, porque ela gerava uma ocupação hospitalar, ela gerava uma necessidade de assistência muito maior da que a gente conseguiria fornecer. E a gente não deixou de ter todas as outras doenças, né? Elas ainda continuam existindo. Seria muito fácil a gente conseguisse pausar, né, e vivesse a Covid-19 e a partir do momento que a gente conseguiu vacinar todo mundo, não tem mais a doença, a gente está vivendo bem, a gente dá o play e aí começa a se reorganizar. Não é assim, então a gente precisou se reorganizar com um montante absurdo de internações, de procura por assistência, né, quando a gente tem outras doenças e a gente também tem os acidentes de trânsito. Que também, né, junto com tudo isso, acaba ocupando as unidades hospitalares e aí a gente tem, né, provoca aí essas superlotações, que não eram raras de acontecer, mas que infelizmente acabou competindo muitas vezes com tudo que vinha acontecendo. A gente tem, né, a questão dos óbitos por acidentes de trânsito, que a Roberta trouxe anteriormente, né, que infelizmente até 2019 a gente vinha apresentando dados muito importantes relacionados à redução desses acidentes de trânsito. Campinas é considerada como uma das cidades até que modelo, porque a gente conseguiu implementar ações intersetoriais, ações de investimento para que conseguisse gerar, então, uma redução desses números. Mas 2020, mesmo com a pandemia, mesmo com a redução, né, dos nossos veículos por conta de isolamento social, 2021 chegou e não manteve, né, os números que a gente gostaria de hoje estar apresentando. Então, quando eu trago a questão dos acumulados de morte por acidentes de trânsito no ano de 2019, que era um ano considerado normal, 2020, que a gente teve a pandemia e um aumento do isolamento social, uma diminuição das pessoas andando, né, do ir e vir, e 2021, que a gente teve uma segunda onda da Covid-19,
A gente teve um reflexo aí de um possível isolamento que não foi muito bem assim conseguido, né? A gente não conseguiu ter o mesmo resultado, mas que foi necessário por aproximadamente 2, 3 meses, mas os acidentes de trânsito, infelizmente, não deixaram de acontecer. E aí a gente tem um aumento que não é o que a gente gostaria de ver atualmente. Pode passar, Flavinha. E quem são, né? O que a gente tem aí de acidentes de trânsito, né? O que a gente pode falar do que são as nossas vítimas? E aí eu só vou complementar um pouco do que a Rô trouxe. A gente tem uma população muito jovem, considerando aí, né, os nossos acidentes de trânsito. E aí, né, um pouco diferente do ano de 2020, que teve essa readaptação da vida, mas se a gente colocar do ano de 19, né, da idade, da faixa etária dos 19 anos aos 39, onde mais concentra as nossas mortes, né, onde a gente mais concentra as nossas vítimas, onde a gente tem uma maior concentração de vidas perdidas. Uma população jovem, economicamente ativa e que, infelizmente, tem famílias aí que ainda estão passando por conta dessas perdas. Pode passar, Flavinha. E quando a gente traz a questão da modalidade, né? Quem são essas nossas vítimas, né? Que a gente sabe que é jovem, que a gente sabe que a sua maioria é o sexo masculino, como complementou a Rô na apresentação anterior, mas o que eles estavam, qual era o veículo que eles estavam utilizando? E aí a gente tem esse aumento expressivo e muito preocupante, que é o que vem agora aqui para poder complementar nesse nosso webinar a respeito dos motociclistas, que são as vítimas que estavam em motocicleta. A gente tem um aumento absurdo. Aqui, né, a Rô, ela trouxe que era acho que 48% ou 49%, como eles analisam todos os óbitos e não tem o recorte dos 30 dias, a gente teve essa diferença. A gente já faz análise dos óbitos até 30 dias e com isso a gente tem uma maior concentração ainda desses óbitos de homens jovens e que estavam em motocicleta. Então isso é muito preocupante e a gente precisa, a partir disso, que tanto eu como todos os outros apresentadores anteriormente vieram falando, a gente precisa dar um outro olhar para que a gente consiga, então, ter aí reflexo futuro, de preferência imediato, quanto antes, para que essas mortes parem de acontecer, né? Essas vidas parem de ir, né, serem ceifadas aí diariamente. Pode passar, Flavinha? Complementando, então, o que a Rô falou, a questão dos fatores de risco que o pessoal, né, a gente, né, a equipe do comitê acaba identificando em cada acidente, e aqui a gente está falando dos fatores de risco com os motociclistas, com a vítima motociclista, a gente tem que a velocidade e as atitudes imprudentes, né, a ausência da direção defensiva, a questão da imprudência, né, o desrespeito à sinalização, são os dois maiores fatores e condutas de risco hoje que a gente encontra nos nossos óbitos por acidentes de trânsito com motociclista. E aí a gente fala acidente de trânsito. A Liga do Trauma da Unicamp não gosta de falar acidente, porque acidente é algo que a gente não consegue evitar. E se a gente conseguisse evitar esses nossos fatores de risco que são completamente evitáveis, eles não seriam acidentes. Então, assim, a gente está falando de eventos evitáveis que, infelizmente, evoluíram aí com óbito de jovens que estavam conduzindo motocicleta. Pode passar, Flavinha? Pode passar. Aí aqui eu queria só complementar no que é o que a gente está falando, né? A gente está falando de número de morte, pode passar. E aí aquilo que eu falei para vocês em relação ao que isso reflete nos hospitais. Uma morte, ela é só uma pontinha do iceberg quando a gente faz análise numeral, né? Eu estou olhando o número, estou olhando aquele número simples, mas ele é a ponta do iceberg. Ele representa em torno de 5 vezes mais, né? 5,5 vezes o número disso em internações hospitalares. Pode passar? E quando eu falo nessa questão das internações hospitalares, a gente fez uma pesquisa com a equipe do SAMU e eles conseguem, através do sistema de regulação deles,
terem acesso a todas as informações públicas de atendimento pré-hospitalar público. Então, eles concentram as informações relacionadas ao Corpo de Bombeiros, ao próprio SAMU e todas as concessionárias do município de Campinas. E aí, isso, né, eu pedi para eles colocarem em números para mim, né, trazerem em números para que a gente conseguisse representar o que isso reflete em atendimento. Pode passar. Eu fiz uma separação de janeiro a agosto de 2019, 2020, que foi o ano do início da pandemia, e 2021, que é o ano que a gente tem aqui hoje, que é essa readaptação à vida com o Covid, né, e teoricamente agora com uma possível melhora. Pode passar, Flavinha. O número total desses acidentes, né, de trânsito, pode passando, que eu vou colocar os 3 números. O 2019, a gente teve, né, num cenário normal, a gente teve em torno de 2.269 atendimentos dos serviços pré-hospitalares de janeiro a agosto, que tiveram que fazer o atendimento, que precisou de atendimento por acidentes de trânsito, 2.229. 2021, isso, né, caiu em torno de 500, né, atendimentos, isso foi para 1.724, muito provavelmente por conta da redução das frotas, do isolamento social. Mas 2021 a gente já vem muito semelhante a 2019. Então, dos acidentes que precisou de atendimento do SAMU, do Corpo de Bombeiros ou das concessionárias dentro do município de Campinas, ele gerou 2.164 atendimentos nesse ano de 2021. Pode passar, Flavinha? Pode passar rapidinho também, que eu quero trazer esses 3 números. E quando a gente fala dos atendimentos, e aí eu segregando por atendimentos que precisou ser encaminhado para uma unidade terciária de Campinas, e unidade terciária de Campinas, eu quero falar dos hospitais grandes e não unidades de pronto atendimento, hospitais com especialidade, com necessidade de tomografia, com equipe de cirurgia. Em 2019, a gente teve 390 de janeiro a agosto, pessoas que estiveram envolvidas em um acidente, eu vou trazer aqui a palavra acidente, mas um evento traumático, que precisou ir a um atendimento de hospital, né, terciário. Aqui em Campinas a gente tem Mário Gatti, a gente tem Unicamp, a gente tem a PUC e o Ouro Verde. 2021 a gente já passou de janeiro a agosto. Lembrando que os hospitais terciários são as unidades principais que precisam estar organizadas para o atendimento de todas as outras patologias, num nível mais intenso, num nível no qual a gente precisa de uma outra reorganização, e principalmente as vítimas da Covid-19. Então, é uma reorganização completa para conseguir lidar com a demanda que sempre existiu, com uma demanda aumentada de uma doença, né, nova, mais os acidentes de trânsito, que infelizmente a gente tem esse número altíssimo e que aí acaba tendo, né, e refletindo aí numa possível situação crítica para as unidades hospitalares. Pode passar. Eu quis trazer rapidamente um pouco da realidade dos serviços pré-hospitalares também, para todo mundo entender, né, quem são, como são esses serviços que fazem o atendimento público, que depois, né, do atendimento vão se deslocar a um hospital, a uma unidade de atendimento. Hoje a gente tem em Campinas o SAMU, que conta com 3 viaturas de suporte avançado e 10 viaturas de suporte básico. A gente tem o Corpo de Bombeiros, que tem 1 viatura de suporte avançado e 4 viaturas de resgate. Além disso, a gente tem as viaturas das concessionárias, pode passar mais um, ou Flavinha, no qual elas são distribuídas através dos quilômetros, né, que elas, né, têm a concessão, e não atendem só o município de Campinas, mas atendem os municípios da região. Então, essa é o fluxo, essa é a nossa organização de atendimento, um atendimento altíssimo e que não é só de acidentes. Pode passar, Flavinha.
E quando a gente fala nessa questão do atendimento, a gente pensa muito, né, que a gente tem que fazer o atendimento e a gente precisa fazer isso num tempo curto, onde, né, tem que ser todo o recurso muito bem efetivado para que a gente busque, então, aí, né, a saúde e a vida dessas vítimas. Um atendimento, e aí essa foi uma pesquisa que a gente fez junto com o Corpo de Bombeiros e o SAMU, pode passar, Flavinha, um atendimento demora em torno, volta um pouquinho, de 1h20 a 2 horas, onde a viatura se desloca, ela faz o atendimento, ela desloca esse paciente, essa vítima, estabilizada até uma unidade hospitalar, ela entrega essa vítima, ela volta para a base, repõe a viatura, faz higiene, limpeza, desinfecção, para poder estar apta para fazer outro atendimento. Então, quando a gente tem um aumento de acidentes, pensando que a gente tem todos os outros tipos de doença, a gente pode sim provocar crises, a gente pode sim provocar consequências muito ruins, né, para que hoje a gente tem, né, de disponibilidade de atendimento aí para a nossa população. Pode passar. Né, já estou quase finalizando, e aí eu quero trazer um pouquinho das informações para a gente pensar, e o que a gente pensa. Eu sou do Departamento de Vigilância em Saúde, né? Um dos meus objetivos, né, é trabalhar com os dados relacionados aos acidentes de trânsito, aos eventos traumáticos no trânsito, e seria muito mais fácil se eu só falasse de números, se eu só falasse da parte epidemiológica puramente, friamente, mas não é o nosso objetivo. A gente está organizado para conseguir ter reflexos hoje na saúde de Campinas, para que a gente consiga refletir na redução dessas mortes por acidentes de trânsito. Então, assim, a gente se envolve ao máximo para ter reflexo futuramente em todos os tipos de ação. Então, a gente precisa repensar e a gente precisa colocar toda a nossa comunidade, a gente precisa colocar todos os nossos parceiros para pensar que, né, a gente tem as unidades, né, com aumento de atendimentos e internações por acidentes de trânsito, pelos eventos traumáticos no trânsito. A gente tem as unidades pré-hospitalares, que tem esse aumento progressivo, que está tendo esse aumento progressivo pelos eventos traumáticos no trânsito, e a gente tem todas as outras doenças, e todas as unidades de saúde precisam estar preparadas para atender a nossa população. A gente tem, então, menos viaturas para o atendimento de tudo, a gente tem aí, entre aspas, uma certa disputa por leitos hospitalares, porque a gente tem uma demanda aumentada pela oferta que a gente consegue, né, hoje, na parte organizacional, oferecer para a população. Se a gente consegue evitar, através de atitudes, de repensar né, aquelas possíveis condutas que levariam a um acidente de trânsito, um evento traumático, que poderia, né, repensar a conduta no qual eu conseguiria evitar a morte de uma pessoa ou de várias outras pessoas, que é o nosso objetivo, é nesse caminho que a gente vai seguir. Pode passar, Flavinha? Então, assim, para a Secretaria de Saúde, é isso que a gente vem fazendo, juntamente com a INDEC, com a Secretaria de Transporte, com todos os outros nossos parceiros, com as concessionárias, com o SAMU, o Corpo de Bombeiros, Instituto de Criminalística, para todos os hospitais de Campinas, porque a gente tenta fazer um trabalho intersetorial, porque sozinho a gente não vai conseguir resultado. A gente iniciou no final agora, no meio desse mês, né, no começo do mês para o meio desse mês, então, parcerias muito mais consistentes, a questão da responsabilização de todos, para que a gente consiga, então, fazer um trabalho na prevenção aí dos acidentes de trânsito, né, nesses eventos traumáticos no trânsito, com foco no motociclista. Então, a gente está em conjunto, a gente está trabalhando junto com a INDEC, também na questão das campanhas de prevenção, junto com as concessionárias, e a partir de agora, né, a gente continua a caminhar, vamos pegar resultados positivos, vamos falar de coisas boas também, né, esse é o nossa principal ambição. Eu finalizo a minha apresentação aqui, eu espero que, né, o que me foi pedido eu tenha conseguido trazer aqui para vocês, né, espero que tenha sido essa a proposta mesmo, e a gente continua.
Eu agradeço, Ana, agradeço ao André. Nós chegamos no finalzinho, né? Passamos um pouquinho aqui do nosso horário em função do probleminha técnico que nós tivemos. O Eduardo e o Magnelson já nos deixaram, né? Em função de outros compromissos. E eu acho que nós atendemos ao propósito que nós tínhamos com esse webinário, que era o propósito de olharmos para o problema, né? Olharmos para esse quadro, compreendermos, né, quais são as informações que nós já temos, quais são as informações que nós ainda precisamos melhorar, né, buscar as investigações que nós ainda precisamos fazer, mas principalmente acho que a gente sai também com muitas questões colocadas em relação a ações práticas, que nós já estamos planejando, e outras que nós podemos passar a planejar a partir dessa conversa que nós fizemos, né? Então, nós temos aí uma campanha de segurança viária bastante forte para lançar agora no mês de outubro. Então, nós convidamos a todos, né, para acompanhar as redes sociais da INDEC, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal, né, para se engajar, né, e se mobilizar conosco nessa campanha de segurança viária. É uma campanha de segurança viária focada nos motociclistas, mas olhando para toda a sociedade, porque nós estamos falando de viver juntos na cidade, né, de compartilhamento de espaço. Então, acompanhe aí as novidades nas próximas semanas, que nós teremos o lançamento dessa campanha. E esse é o primeiro de um encontro, né? Ele tinha realmente esse foco técnico, né, para trazermos essas contribuições que a universidade pode trazer, que a Federação das Autoescolas podia nos trazer, um olhar da saúde, um olhar da gestão do trânsito e do transporte. São olhares, assim, a gente precisa ainda trazer mais discussões sobre a questão do impacto das condições de trabalho, né, pelo uso, pelo aumento aí das motocicletas também como objeto aí como ferramenta de trabalho. Então a gente precisa olhar também para esse tema e vamos fazer aí no decorrer dos nossos trabalhos. Então eu vou chegando ao fim aqui agradecendo ao André, a todos que nos acompanharam, a todos que nos deram suporte, a equipe toda da educação, né, a Secretaria de Saúde. Eu agradeço a você, Ana Paula, estendendo aí os agradecimentos ao secretário, né, por todo o apoio, né, por essa parceria, né, para a gente poder construir juntos esses processos. Então isso é fundamental, e vamos trazer mais secretarias, né, mais parceiros, para que a gente ainda vá ficando mais fortes, né. Agradecer ao nosso secretário, ao nosso presidente, desejar a todos um ótimo final de dia, e desejar que a gente continue trabalhando em defesa da vida, trabalhando para que a gente persiga zero mortes de trânsito no Brasil, né? Então, e especialmente aqui em Campinas. Meu muito obrigada a todos e uma boa tarde. Finalizando muito rapidamente, as perguntas serão respondidas, né, serão enviadas aos palestrantes e respondidas por e-mail para aqueles que fizeram as perguntas. Infelizmente, a gente ficou sem o tempinho para a nossa resposta às perguntas. Um abraço a todos, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.